Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Forma daqueles homens e mulheres pensarem e deu o poder necessário para que eles pudessem viver a experiência que Deus queria, não somente a experiência que eles, como seres humanos, desejavam, mas o projeto de Deus, ele passava exatamente pelo agir do Espírito, mudando a mentalidade e dando poder, dando condições deles vencerem preconceitos antigos, ideias antigas e serem renovados por esse espírito para poderem experimentar uma comunidade saudável. Hoje, a mensagem, ela tem assim um caráter um pouco diferente, até porque eu tenho trabalhado aqui na igreja que eu estou congregando agora, eu tenho a responsabilidade de cuidar da vida em comunidade, que nós, como adventistas, chamamos de pequeno grupo, comunidade discipuladora. Depende da região que você está, existem várias nomenclaturas. E para você que nos assiste que não é da igreja adventista, é a mesma coisa que uma célula, né? Que as outras igrejas cristãs também adotam como um grupo pequeno de pessoas para poder se reunir e juntos celebrarem a vida em comunidade. Então, eu quero ler com você um texto que nós já lemos aqui várias vezes, mas eu quero abordar hoje uma frase muito interessante desse texto para nos servir como apoio para reflexão, e eu desejo de coração que você entenda e comece a viver, e se você já vive, que você seja desafiado a fazer algo mais além do que você tem feito. Atos 2, 42 em diante. A minha versão é a nova versão internacional na linguagem de hoje, então pode ter algumas mudanças. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme havia necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto é maravilhoso, né? Eu acredito que todos nós deveríamos, assim, desejar viver essa experiência. Muito bem. Vamos lá, pode colocar o slide, amigo, por favor? E a partir de agora eu quero levar você a observar uma parte desse texto, que é a primeira frase dele, que está relacionada ao aspecto de que eles. Deixa eu só mudar aqui a minha janelinha. De que eles viviam em comunidade e eles foram criados para a comunhão. Se eu perguntar para você o que é comunhão, eu acredito que você vai ter muitas respostas. Inclusive, até gostaria que você que está aí no YouTube escreva para mim o que é comunhão. Na sua opinião, o que significa comunhão? Bom, nós podemos interpretar comunhão de muitas maneiras. Costumeiramente, nós acreditamos e até fomos ensinados de que comunhão é ler a Bíblia, comunhão é orar, comunhão é ir à casa de Deus. Mas a gente tem trabalhado aqui a ideia de que a comunhão é algo diferente disso. Uma, uma definição muito simples de comunhão é ter coisas em comum. Comunhão é você ter coisas em comum. Então, por exemplo, quando nós falamos assim, é necessário que você tenha comunhão com Deus. Na verdade, nós estamos falando que você precisa ter coisas em comum com Deus. E nesse caso, não é que Deus tem que ter suas coisas em comum, é você que tem que ter as características dele em comum na sua vida. Então, ter comunhão, desenvolver comunhão, é exatamente você adquirir as características de Deus, que foram representadas por Cristo e que nos são outorgadas pelo Espírito atuando em nossa vida. Você pode ler a Bíblia e não ter comunhão. Você pode orar e não ter comunhão. Você pode até ir à igreja e não ter comunhão. Você pode até ser líder da igreja sem ter comunhão com Deus. Porque você pode fazer muitas coisas sem ter coisas em comum com Deus. Agora, é impossível você ter coisas em comum com Deus, que é a comunhão, e você não fazer todas essas coisas que eu citei. E esse é no aspecto vertical, né, entre nós e Deus. E o que seria então a comunhão no sentido horizontal? É exatamente você desenvolver coisas em comum com as pessoas que estão próximas a você. Isso é comunhão. É você estar na vida do outro, ao mesmo tempo que o outro também está dentro da sua vida. E nesse aspecto da comunhão, nós muitas vezes nos equivocamos com a ideia de que pertencer à igreja ou simplesmente ir ao culto já é a comunhão de que nós necessitamos. E eu gostaria de dizer a você que não é, não é. Não é o suficiente para suprir a necessidade do que a Bíblia aponta como sendo um estilo de vida que nós cristãos precisamos adotar. Então, essa comunhão aqui, ela precisa ultrapassar os nossos encontros de celebração que acontecem dentro da igreja e ir para a dinâmica do nosso dia a dia e ir para os outros dias da semana. Se você, querido amigo, querida amiga que me assiste, tem limitado a sua experiência de comunhão com a comunidade de crentes, ou até mesmo com a comunidade de vizinhos, com a sua comunidade de pessoas na escola, com a comunidade com os colegas da faculdade, ou com a comunidade com os colegas de trabalho, nós temos que repensar isso. E hoje eu quero trabalhar com você exatamente essa ideia. Por quê? Porque a comunidade, ela faz parte de quem nós somos. Nós fomos criados para a comunhão. Nós fomos criados para a comunhão. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Tanto é que a igreja primitiva, eles entenderam que uma das características do mover do Espírito
na vida deles seria levá-los para ter coisas em comum com as outras pessoas, comuns uns com os outros, comuns com aqueles que partilhavam da mesma fé e comuns com aqueles que eles desejavam ganhar para a nova fé também. Então, o estilo de vida de comunhão, escuta o que eu vou te falar aqui agora. O estilo de vida de comunhão não é uma opção. Não é uma opção. Você não tem a opção de escolher ser cristão e falar assim: ah, eu não vou viver em comunhão. Não tem com os meus irmãos. Não tem essa opção. Porque a comunhão é um pressuposto do cristianismo. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar em relação a esse aspecto de comunhão, de comunidade, para que possamos dar condições do Espírito nos abençoar e nos usar como Ele deseja. Então, se você está aqui conosco pedindo o batismo do Espírito Santo, eu já quero dizer para você de forma muito simples e transparente e clara, como a água mineral, como a água cristalina, que a sua vida inevitavelmente tem que ser conduzida para construir comunhão com todos aqueles que estão ao seu redor. E quando eu digo aqui aos que estão ao seu redor, eu vou afunilar para depois você entender que é exatamente um pequeno grupo, uma comunidade discipuladora, ou como você queira chamar. Não importa como você chame. Você pode dar o nome que quiser ou não dar nome nenhum. Mas uma coisa é certa: você precisa viver em comunidade. Você precisa desenvolver comunhão com as pessoas que estão perto de você, tá? Pode passar, amigo, pode passar os dois próximos slides. E eu quero que você vá para o slide do isolamento social. Por que que nós precisamos desenvolver o hábito de deixar o Espírito nos levar à vida em comunidade? Amados, porque nós estamos vivendo um momento onde o isolamento social tem se tornado cada vez mais agressivo, cada vez mais constante, não apenas das pessoas que não conhecem a Cristo, mas também daquelas que o conhecem. Existem vários motivos que podem levar uma pessoa ao isolamento social. E no- travou aqui meu áudio? Não? Tá tudo legal? Aqui parece que a tela deu uma travada. Tá normal para vocês? Tudo certo. Ok, então vamos avançar. Depois que nós passamos pelo efeito da pandemia, o comportamento humano mudou. Não temos como ignorar isso. Passamos muito tempo em casa, né? E isso mudou a nossa forma de enxergar uns aos outros. Isso mudou a nossa maneira de viver em comunidade. Então, eu e você precisamos lutar contra o desejo de nos isolarmos. Muitos de nós temos condições mais afloradas de lutar, mas existem outras pessoas que elas não conseguem lutar com a mesma força, com a mesma intensidade, e acabam sendo sugadas, drenadas por um desejo interno de quererem estar isolados. E olha, você pode conhecer alguém que pode estar dentro da sua igreja e ainda assim sentir-se isolado. Tem muitas pessoas que vão à igreja e não recebem um abraço, não recebem um acolhimento, e elas vão e voltam como se fossem indigentes, desconhecidos. Essas pessoas, elas precisam fazer parte de algo que seja comum. E eu quero que você que está aqui hoje, cheio e cheia do Espírito, entenda que você é o instrumento para ajudar essas pessoas a se conectarem a você e a outras pessoas para que elas tenham comunhão, coisas em comum. E por quê? Olha só, essa pesquisa que eu fiz é muito longa, mas não tem como a gente mostrar toda ela. Pode passar, Rogério. Eu quero mostrar para vocês aqui, ler assim, de forma bem rápida.
5 problemas sérios que nós podemos enfrentar em função do isolamento social. O aumento do estresse e da ansiedade, a queda na saúde mental, prejuízo nas habilidades sociais. Olha que coisa interessante. A pessoa, quando ela está isolada, ela perde a habilidade, ela perde o tato de se relacionar com outros. E eu já vi isso acontecer. Eu já vi pessoas que estreitam, estrangulam tanto o seu círculo de relacionamentos, de comunidade, que elas passam a ser ácidas, ásperas, ignorantes. E às vezes é sem perceber. Por quê? Porque o isolamento ele causa a perda, a diminuição, o prejuízo das habilidades sociais, a redução da qualidade de vida e do bem-estar. E esse último é um dos que me chama muito a atenção, é que o isolamento social, ele aumenta a propensão da ideia do autoextermínio, ou seja, do suicídio. Pessoas que vivem isoladas, pessoas que estão em um grupo, mas se sentem isoladas, sentem que não fazem parte, elas começam a alimentar a ideia de falar assim, poxa, realmente eu não sou daqui. Parece que aqui não é para mim. A pessoa começa a pensar no desejo de tirar a própria vida. Essa pesquisa aqui, ela é ampla, desde a USP até vários outros profissionais da área que trouxeram esses resultados. Então, isso não é uma coisa que está saindo da minha cabeça. Os profissionais da área, a própria OMS também valida essa ideia. Então, isso aqui, queridos, não é algo que está isento de acontecer na nossa igreja. Isso é algo que faz parte. Eu tenho certeza que na sua igreja tem alguém que pensa em suicídio. Eu tenho certeza disso. Por vários problemas. E talvez um deles seja esse aspecto do isolamento, da pessoa não se sentir parte. A sabedoria divina, pode passar, amigo. A sabedoria divina já diz em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Você lembra desse verso, né? A gente escuta muito quando se fala sobre o casamento, sobre o santo matrimônio. Mas aqui não é apenas sobre o matrimônio. Aqui é a ideia de Deus de que o homem não viva isolado. Não é bom que o homem esteja só. E como remédio contra o isolamento de Adão, Deus lhe dá uma companheira. E não apenas lhe dá uma companheira, mas lhe dá também a atribuição de se multiplicar. Porque se a questão aqui, em Gênesis 2:18, fosse apenas o marido e a mulher, Deus não daria para o ser humano a habilidade de multiplicação. Poderia ficar somente eles dois por resto da vida, mas não. A ideia aqui não é somente o companheirismo matrimonial, mas é a ideia de não vivermos isolados. Precisamos de comunidade, precisamos de comunhão com pessoas, ter coisas em comuns, para que isso nos dê a saúde que nós necessitamos. E hoje, muito além do aspecto da saúde, a vivência em comunhão se torna uma poderosa ferramenta de Deus contra várias mazelas que nós encontramos na nossa sociedade e também um poderoso argumento para nós podermos dar condições do Espírito nos usar para salvarmos aquelas pessoas que estão próximas a nós. Por quê, queridos? Por que nós precisamos disso? Pode passar, Rogério. Todos nós, seres humanos, desde pequenos, temos o desejo de pertencer a alguma coisa. É o senso do pertencimento. Pertencer é um negócio interessante, né? Desde pequeno, a gente escolhe um time de futebol, escolhe um esporte, escolhe um grupo, escolhe ali aqueles amiguinhos, e isso vai crescendo. À medida que nós vamos crescendo, isso vai mudando. Mas nós sempre queremos pertencer. E é interessante que, nesse aspecto do pertencer, nós fazemos várias coisas de acordo com o que aquele grupo pensa, para que realmente nós nos sintamos parte dele. Então, o senso de pertencimento, ele é nato ao ser humano.
Você precisa pertencer. Existem tribos, existem ambientes que para a pessoa pertencer, ela tem que passar por um ritual, uma prova, né? Como se fosse ali o divisor. Olha, até então ela não era. Agora que passou por essa prova, ela faz parte, ela pertence. Nós temos um ritual na igreja que traz a ideia do pertencimento. Qual é ele? É o batismo. Enquanto a pessoa não é batizada, ela não pertence. Mas depois que ela batiza, ela passa a pertencer ao corpo de Cristo. Então, assim, essa ideia do pertencimento, ela é muito comum mesmo. E quando nós não pertencemos, nós nos sentimos realmente como isolados. E aí a gente precisa entender. Eu quero dar para vocês aqui 5 ideias, 5 benefícios que trazem o pertencimento a um grupo pequeno, como pode abençoar a vida sua e como pode abençoar a vida daqueles que estão longe de Deus. Então, assim, ó, antes de eu avançar, deixa eu ver aqui, quantos de vocês participam de um pequeno grupo físico? Não é um pequeno grupo virtual. Eu não quero nem saber de pequeno grupo virtual. Eu quero saber de pequeno grupo físico. Quantos de vocês, toda semana, têm um encontro sistemático com um grupo de pessoas? Levanta essa mãozinha aí. Isso, olha, muito bem. Você que está aí no chat do YouTube, fala aí para mim. Você pertence a um pequeno grupo? Você pertence a uma comunidade pequena de pessoas? Olha que coisa linda! Quantas pessoas! Muito bem. Então, agora que você está me falando que pertence, eu quero que você entenda por que você precisa convidar os seus amigos para participar do pequeno grupo. Eu vou lhe dar 5 motivos, tá bom? Existem muito mais. Primeiro, pode passar, Rogério. Ter um grupo de amigos proporciona um espaço seguro para que você possa compartilhar os seus desafios. O simples fato, queridos, de ser ouvido e compreendido pode reduzir os sentimentos de solidão e desesperança. Um grupo pequeno é um ambiente onde você pode desfrutar e receber de suporte emocional. Suporte emocional. Olha, muitas vezes nós olhamos pessoas enfrentando as suas emoções sozinhas. E eu, eu sou adepto à ideia de que você e eu precisamos de ajuda de profissional, profissional gabaritado, capacitado para poder nos ajudar em algumas questões emocionais. Ao mesmo tempo que eu também sou defensor da ideia de que quando você está em um grupo pequeno de pessoas, aonde é construído intencionalmente um ambiente de cura, um ambiente de apoio, um ambiente de amor, um ambiente de cuidado, o suporte emocional primário ele pode acontecer. E quando esse suporte primário não é o suficiente, você pode ser conduzido para um suporte emocional secundário, que são os profissionais. Mas tem muitas coisas que podem ser já minimizadas se você faz parte de um grupo pequeno de pessoas que tem o desejo de salvar e abençoar a vida. Pode passar. Segundo motivo, segunda razão porque você precisa convidar os seus amigos para pertencer a uma comunidade discipuladora, a um pequeno grupo. Porque fazer parte de um grupo social ajuda a regular as emoções e as atividades em grupo, conversas, libera a dopamina e a ocitocina, que são os hormônios que contribuem para o nosso bem-estar emocional, ou seja, a redução do estresse e a redução da ansiedade também são fatores que podem ser minimizados quando você faz parte de um grupo de pessoas que amam você e têm o desejo de abençoar a sua vida. Mas não é só isso, não.
A próxima, pode passar, amigo. O próximo diz que amigos podem perceber os sinais, né, de sofrimento e oferecer ajuda, ou seja, apoio em momentos de crise. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, tá bom? É uma pergunta. Quantas casas existem na rua que você mora ou no prédio que você mora? Quantas? 30, 40, 50, 20? Quantas casas existem? Dessas casas, quantas que você acredita que não estão enfrentando nenhuma crise? Quantas casas você acredita que não estão enfrentando crise? Eu acredito que nenhuma. Todas elas estão enfrentando algum tipo de crise. Você concorda comigo? Até a nossa pode estar enfrentando algum tipo de crise. Então pensa comigo. Se as casas da rua ou do prédio onde você mora estão enfrentando crise, a minha pergunta para você é: por que você não abriu ainda a sua casa para ser o ponto de apoio aos amigos vizinhos que enfrentam a crise? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Essa é uma pergunta que precisa levar você a entender que viver no espírito vai além do nosso encontro virtual e precisa entrar na dinâmica do nosso dia a dia para sermos bênçãos nos outros. Então, a igreja primitiva, eles viviam em comunhão, porque eles entenderam, eles nem tinham esses estudos que hoje nós temos, eles nem tinham esses profissionais eles não tinham acesso a tudo isso que nós temos hoje, mas eles entenderam, movidos pelo Espírito, que eles precisavam viver em comunhão. E eles abriam a casa. O texto de Atos 2, você sabe muito bem. Por que que eles comiam em casa? Por que que eles compartilhavam as refeições? Porque era um momento onde eles abençoavam a vida um do outro. Eu não sei porque hoje nós colocamos tantos empecilhos para isso acontecer. Ah, mas é porque o meu vizinho, o filho dele, é porque eu não conheço, é porque a marginalidade, a criminalidade, é por causa disso e daquilo. A verdade é que se você não quiser que o Espírito use a sua casa, você vai encontrar sempre um motivo. Da mesma forma que eu acredito que se você quiser que o Espírito use a sua casa, você vai encontrar uma razão para abrir a porta da sua casa e trazer os seus vizinhos para dentro, para que você seja cura na vida deles. Porque os seus vizinhos estão enfrentando uma crise. Não importa quanto dinheiro eles tenham na conta, não importa a cor deles, não importa nem o seu bairro, porque eu tenho certeza que toda casa tem uma crise. E não é porque eu desejo que tenha crise, não, é porque o inimigo está aí exatamente para fazer isso. Então você e eu precisamos entender que um grupo pequeno é um apoio para podermos ajudar as pessoas a se libertarem das crises que elas estão enfrentando. O próximo tópico fala que quando nós pertencemos a um grupo social pequeno, nós temos estímulos para manter rotinas de vida saudáveis. E olha como isso é uma bênção, porque você pode ajudar os seus amigos a descobrirem os 8 remédios naturais que você pratica, que você foi ensinado a viver. E isso pode ajudá-los a criar uma rotina saudável. E o último, quando quando nós pertencemos a um grupo pequeno, é despertado e aflora em cada um de nós um senso de propósito e de identidade. Isso porque nós entendemos o nosso valor e entendemos de maneira muito clara que nós pertencemos a algo. Então, a sensação de vazio e de desesperança, ela diminui e pode até chegar a ser eliminada, porque você pertence a algo. E é por isso, amigos,
Pode passar, Rogério, o último slide? É exatamente o verso que nós começamos, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Veja que coisa interessante nesse texto, porque diz que a perseverança, ou seja, era uma coisa que dava trabalho. Eles tinham que perseverar, não apenas na doutrina, mas eles perseveravam para também desenvolver comunhão uns com os outros, porque eles entenderam que eles precisavam uns dos outros. E olha, vou dizer para você aqui com, com o coração aberto, tá bom? Vocês sabem que eu amo vocês e o meu amor precisa permitir que eu compartilhe com vocês algumas coisas que nós precisamos ressignificar. Pensa aqui comigo, ó. Às vezes nós imaginamos que o tempo que a gente passa na igreja é o suficiente para desenvolver comunhão. E não é. Nunca foi. E do jeito que nós temos hoje, igreja, nunca será. Pode parecer estranho o que eu estou falando para você, mas você vai entender. Por exemplo, ó, nós vamos para a igreja num culto de sábado e ficamos ali 4 horas. Nem 4, né? 4 quem chega às 8 horas da manhã, né? Que hoje, infelizmente, tem gente que tem o hábito de chegar só no horário do culto. Então, assim, esses eu não sei nem o que vão fazer na igreja. Mas vamos dizer que você chega lá 9 horas. Aí você fica 10, 11, 12. Você fica 3 horas na igreja. Nessas 3 horas, quanto tempo você tem para conversar com as pessoas? No culto você não pode conversar, porque se tu conversar no culto é irreverência. Então tu não pode conversar. Se tu sai da nave da igreja para conversar lá fora, aí é que tu está sendo não só irreverente, mas também desrespeitoso, porque está fazendo roda de conversa fora da igreja. Então, o momento que você e eu temos para conversar é na escola sabatina. Só que dentro da escola sabatina tem um tempo que é específico para conversar. Que tempo é esse? São ali os 10, 15 minutos, né, dos pedidos de oração e agradecimento. Desculpa. Então, pensa comigo. 10 minutos vezes 4 são 40 minutos por mês. Isso é suficiente para gerar comunhão? Não. Ah, Wellington, mas aí temos junta panela. Legal, ajuda. Só que parece que nós, às vezes, estamos limitando a nossa experiência de criar conexão a somente isso que acontece na igreja. E, amigos, eu quero convidar você a entender que você só vai gerar comunhão, ou o Espírito só vai gerar comunhão entre você e outra pessoa se você passar tempo com ela. E aqui eu quero lançar um desafio a você. E eu quero começar do nosso nível mais alto, queridos pastores que nos assistem hoje. Talvez na sua associação, onde você está, pode ter um pequeno grupo de pastores, mas eu quero desafiar você a não se acomodar ao PGP, que são os pequenos grupos de pastores. Eu quero desafiar você, querido pastor, a ser um exemplo para a sua comunidade. Abra a sua casa. Abra a sua casa diante da sua rotina corrida. Eu sei que é corrida, mas abra a sua casa para abençoar as pessoas na rua que você mora. Se você, querido pastor, quer que as suas ovelhas vivam isso, elas precisam ver o seu exemplo. Querido líder da igreja, aqui eu sei que nós temos muitos líderes dos mais variados ministérios. Olha, viver em comunhão, presta atenção aqui, olha, vou falar uma coisa para vocês, a minha percepção, tá bom? Muitas vezes nós imaginamos que o pequeno grupo é um departamento da igreja. O pequeno grupo não é departamento da igreja. Nunca foi e nunca vai ser. Porque a vida em comunidade não é departamento, é um estilo de vida. Você pode ser líder do Ministério da Mulher, você pode ser ancião, você pode ser líder de desbravador, você pode ser músico, você pode ser o que você quiser. Mas a vida em comunidade vem antes disso. A vida em comunhão vem antes disso. Tá certo? Entenda isso. Você tem que internalizar isso. Porque às vezes a gente na igreja cria uma disputa com o ministério
dos pequenos grupos, porque, eu não vou, eu não gosto. Não tem questão de gostar. Se você é uma pessoa que busca o batismo e que quer estar cheio, viver em comunhão é uma prerrogativa, é um sinal, é uma evidência disso. Então não tem a ver com cargo. Na nossa igreja foi dado o nome pequeno grupo só para ajudar a organizar, a gerenciar. Mas isso não é um departamento. Viver em comunhão é o nosso estilo de vida. É o estilo de vida de alguém que é cheio do Espírito. Então, se eu estou buscando ser cheio do Espírito, eu não tenho mais a opção de falar assim: eu não quero mais viver em comunhão. Não tenho. Porque o Espírito vai levar-me, inevitavelmente, a construir comunhão com outras pessoas, para que, através dessa comunhão, eles vejam que o Espírito tem feito em mim e desejem o mesmo estilo de vida que eu tenho. Então, querido líder, você precisa viver em comunhão. Se você não faz parte de um pequeno grupo, abra o seu essa semana. Procura o seu pastor, procura o coordenador da sua igreja e fala assim: olha, eu começo a entender que eu tenho que viver em comunhão e eu quero abrir a minha casa para ser uma bênção para os meus vizinhos que estão morrendo, para os meus vizinhos que estão em crise, para os meus vizinhos que estão isolados. A minha casa vai ser um ponto de esperança. Para você, querido amigo, que tem condições de fazer isso também, faça. Vá viver em comunidade, vá desenvolver comunhão. E não apenas isso. Eu quero desafiar vocês, queridos irmãos da Sala 57, para que cada lar que aqui está seja um lar aberto para nós podermos abençoar a nossa comunidade. Inclusive, na próxima semana, nós estaremos aí celebrando a Semana Santa, não é? E em vários lugares, a Semana Santa será celebrada nos lares. E eu gostaria de desafiar você a fazer isso. A Semana Santa minha vai ser lá na igreja. Tá bom. Mas se você tiver condições, faça um ponto de esperança na sua casa. Porque os seus vizinhos, os vizinhos da sua rua, eu tenho quase certeza que eles não vão lá na igreja. Mas eles podem muito bem quebrar o preconceito e ir até a sua casa. Se você entender somente se você entender que você foi criado para viver em comunhão. E essa comunhão pode ser o mecanismo que Deus está desejoso de usar, que o Espírito quer usar para poder salvar seus vizinhos, aqueles que estão próximos a você. Uma igreja cheia do Espírito, uma pessoa cheia do Espírito, ela entende que os relacionamentos são para gerar comunhão, para que através dessa comunhão o Espírito encontre espaço para poder transformar, abençoar a vida daqueles que ele vai trazer para perto da gente. Por isso, meu apelo a você hoje, nesta manhã, é que você entenda que você foi chamado para viver em comunhão, para salvar pessoas que talvez estejam isoladas, pessoas que podem até mesmo estar perto de você na igreja, vizinhos que às vezes te olham saindo sorrindo para a igreja e têm a vontade de chegar e conversar contigo, mas não tem a abertura. Vizinhos que olham você sair sábado para a igreja junto com a família dentro do carro e que talvez estão esperando um convite para pertencer, para fazer parte da sua vida, mas ainda não tiveram. O meu desejo é que hoje o Espírito impressione você, para que você entenda que uma vida que quer ser cheia dele, inevitavelmente, tchau, filho, é levada a viver em comunhão. Escreva aí agora, porque é o momento da sua decisão. Escreve aí, escreve. Você que está no YouTube, escreve agora. Escreve agora. Eu, pelo poder do Espírito, viverei em comunhão com os meus irmãos, com os meus vizinhos. Você que está aqui no nosso Zoom, libera o chat. Eu quero que esse povo escreva, porque se você não tomar uma decisão hoje, Satanás vai sufocar essa semente e você vai achar que não precisa viver em comunhão, mas você não tem essa opção. Você não tem essa opção.
E enquanto você escreve, eu vou dizer para você por que você não tem por que você não tem a opção de escolher não viver em comunhão. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus escolheu 12 homens para viver junto com ele. Jesus não é o seu modelo de vida? É, é. Ser cristão é desejar ser parecido com Cristo. Então, quando Jesus escolhe 12 homens, não é só porque ele queria ensinar esses 12 homens. É porque ele entendia que precisava de um grupo pequeno para ser o seu suporte de vida ao longo do seu ministério. Em vários momentos, o Espírito de Profecia deixa isso claro para a gente. Em vários momentos, Cristo usa a sua rede de apoio, o seu pequeno grupo, como suporte para a sua jornada. Em momentos de crise, você lembra quando ele está no Getsemane e fala assim, fiquem aqui e orem comigo. Ele pede ajuda ao seu grupo. Tá vendo? Então, assim, Cristo não só queria discipular, ele era ser humano. Ele precisava de um grupo pequeno. Ele precisava. E ele deixou para a gente esse estilo de vida, de viver em comunhão. Se Cristo é o meu modelo e é o seu modelo, como eu creio que é, então nós precisamos ter um grupo pequeno também de pessoas para abençoar a nossa vida, ao mesmo tempo que nós também abençoamos a vida dessas pessoas. O meu desejo, a minha oração é que você que busca o batismo do Espírito conosco aqui entenda que você precisa desenvolver comunhão. Comunhão saudável, comunhão que salva, comunhão que abençoa, comunhão que é abençoada. Quero orar com você. Se você puder, aonde você estiver, feche seus olhinhos para orarmos ao nosso querido Deus. Maravilhoso Deus, louvamos ao Senhor porque a tua palavra tem nos mostrado aquilo que o Senhor espera da gente. E hoje, querido Espírito, ao relembrarmos o estilo de vida da igreja primitiva, o Senhor nos impressiona que precisamos viver em comunhão. Desenvolver coisas em comum com os nossos vizinhos, com os nossos amigos do trabalho, da faculdade, com os nossos irmãos da igreja. O Senhor deseja salvar a rua que a gente mora. E entendemos que nós moramos onde moramos não é porque é legal, não é porque o aluguel é barato, não é porque a casa é boa, não tem nada a ver com isso. É porque o Senhor quer salvar a rua. Por isso, Espírito, hoje, cheios de Ti, abra o nosso coração para que possamos intencionalmente abrir a nossa casa para que seja um ponto de esperança para a comunidade onde a gente mora. Nos livra do medo, nos livra da vergonha, nos livra da preocupação, nos livra de tudo que pode ser usado como um artifício de paralisação, mas transforma a nossa ideia para que a gente seja ousados e usados pelo Senhor para salvar aqueles que o Senhor está colocando pertinho da gente. Tem pessoas em crise, Senhor, ao nosso lado. Muitas crises. E nós queremos ser os teus instrumentos de cura, de alívio, de esperança para essas pessoas. Portanto, se existem conosco aqui amigos que enfrentam o isolamento social, liberta-os nesta manhã. Se existem aqueles que sofreram decepções nos relacionamentos e agora estão fechados a isso, liberta-os desse trauma. E hoje, nos leva a entender que aquilo que temos, aonde moramos, é para ser usado pelo Senhor para abençoar a nossa comunidade. Então, que nós, levados por Ti, ó Espírito, vivamos em comunhão. Uma comunhão que tem o desejo de abençoar e uma comunhão que tem o desejo de salvar para a eternidade. Confiamos ao Senhor o Teu agir na nossa vida. Pedimos que continue abençoando o nosso encontro de hoje. E nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Essa pregação ela é bem contrária ao que o mundo prega, né? Sim, porque o mundo prega o individualismo e o isolamento, né, irmão Rogério? Verdade, Então, é você no seu quadrado, é você passou do portão para dentro, pronto, que se dane o resto, é verdade. né? E a E internet a gente tem que ir contra. a internet que fez com que a gente tivesse contato com o mundo nos deixou isolado. Então, Sim, muitos dos nossos filhos vivem trancados no quarto. Muitas pessoas têm milhares de seguidores e não têm contato pessoal com ninguém. Interessante. Mas essa e, mensagem, ela é necessária. e é interessante que você falou aí, né, Rogério? Porque assim, tem gente que tem milhares de seguidores, mas não tem nenhum vizinho como amigo. É verdade. Tem, tem isso também, né? Então a É, gente vive um monte de contradições. Essa era da modernidade, da tecnologia, da comunicação, da interação, de um mundo sem fronteiras, criou várias, assim, várias situações inusitadas, né? A é gente é verdade. conhecido lá fora, mas às vezes aqui na rua que a gente mora, no prédio, a gente não é conhecido. A gente dá bom dia no status, mas encontra um amigo no elevador, uma pessoa no elevador ou na rua e não dá bom dia. Então, assim, é estranho isso, né? No nosso status, no nosso history, vai ali, que Deus abençoe o seu dia, cheio de efeito e musiquinha e guere-guere. Aí quando você passa por alguém na rua, é uma cara fechada, carrancuda, não tem um bom dia para ninguém. Então, assim, a gente vive esses comportamentos nocivos para a gente, né? E para o reino. É verdade. Eu fico pensando, não é só, o reino é afetado por isso, né? É verdade. E nesses últimos dias a gente deveria estar aprendendo tanta coisa maior e a gente tem que voltar para a origem. Olha lá a igreja primitiva. A gente poderia estar avançando, né? Mas, no entanto, a gente tem que voltar, olhar como eles se comportavam para a gente fazer. Interessante. É como a É. pandemia. Em 2020, a gente já deveria estar voando em carros e a gente estava aprendendo a lavar as mãos. A gente retrocede o tempo É. todo e a gente pensa que estamos evoluindo, mas estamos nos isolando Uhum. cada vez mais com toda essa evolução. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos dê essa liga. Nós precisamos disso. E só Ele vai fazer isso, porque até mesmo nas igrejas a gente vê a frieza do cumprimento de mão somente, e a gente chama as pessoas de irmãos porque a gente não sabe o nome delas. Falta Mas, comunhão, né, amigo? Falta comunhão. E assim, eu frequento uma igreja de 400 membros. Teve um sábado que eu intencionalmente falei assim, hoje eu vou ver com quantas pessoas eu consigo falar. Não consegui falar com mais de 50, porque não tem tempo. No nosso culto não tem tempo para isso. é verdade. E eu entendi, mais uma vez, quanto maior a igreja, maior é a necessidade de comunidades pequenas, de pequenos grupos, para que se crie relacionamentos saudáveis, para que você não seja uma ilha dentro da igreja. É Isso. uma necessidade, não é uma opção mais, é uma necessidade. Até porque os discípulos eles estavam bem isolados, no sentido de que eles não estavam frequentando tanto tempo por conta de perseguições, mas eles eram comuns no partir do pão. Não era somente na palavra. Era no partir do pão, era no conversar, era no se perdoar, era estarem juntos o tempo todo. Olha, isso que você disse é algo tão verdadeiro, Rogério, que ontem eu preguei esse sermão ontem aqui na nossa igreja, porque eu vou fazer uma série ao longo dos domingos falando sobre comunidade. E eu fiz uma pesquisa ontem, e nos evangelhos, eu vou pegar aqui Mateus como referência. Em todos os capítulos, com exceção de dois, não aparece a palavra discípulos. E nesses dois que não aparecem, é onde Jesus já está contando uma história, contando um relato que passa de um capítulo para o outro. Então, por exemplo, por que que é citado a palavra discípulos em todos os capítulos? Porque eles estavam juntos. Em Hum. todos os momentos, eles estavam juntos. Aquela comunidade pequena estava junta. Então, isso mostra a força do grupo pequeno, a necessidade. Poderia ter vários momentos que não fossem citados, mas a gente olha, eu estou falando aqui só de Mateus, a gente olha isso, e nos outros evangelhos também, ou seja, eles estavam juntos o tempo todo. E foi exatamente isso que deu condições do Espírito fazer o que fez em Pentecostes.
Verdade. Eita, que a gente precisa aprender isso e que bom que a sala existe porque nós somos bem, estamos tentando viver isso e quando nós nos encontramos é tão bom que dá vontade de não sair de perto nunca mais, porque a gente ajuda um ao outro. É verdade. Mas vamos caminhando e vamos fazer da nossa vida ter na nossa vida esse propósito. E é possível, todos nós temos uma pequena comunidade no nosso trabalho, nos vizinhos. A gente tem esse número de pessoas que dá para a gente agregar. Não tem desculpa. Ah, eu não conheço ninguém por perto. Ninguém tem essa desculpa. A gente tem um convívio mínimo com algumas pessoas. Meu querido, Deus te abençoe. A gente se encontra quarta-feira no Genjum. Mas eu quero te dizer que eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Querido, muito, muito agradecido pelo seu carinho, pela ajuda que você e todos os outros têm dado, os moderadores aqui à Sala 57. Amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês, de fato, a cada dia que a gente se encontra, se torna uma imagem visível de Deus e a gente crê mais em Deus porque todos vocês existem, tá? Um culto abençoado a todos nós ainda. Amém, amém. Até mais, querido.